Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um recadinho aí para você que ainda não fez a sua inscrição no nosso clube de leitura Tatiana Feltrin e sua biblioteca. As inscrições vão apenas até amanhã, 30 de novembro, às 11h59 da noite. Depois disso, pessoal, só na próxima rodada, no fim do ano que vem. E quem deixar para fazer isso não vai ter acesso ao material de 2024. Então pense direitinho, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o site, através do qual você vai ter todas as informações sobre o nosso clube e também o link direto para você fazer a sua inscrição. Então não perca a oportunidade e a gente te espera lá. Um beijo grande e agora sim vamos ao vídeo. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de novembro de 2023 e na sequência a gente conversa um pouquinho também sobre os filmes e séries que foram assistidos por aqui, não é mesmo? Vamos começar pela minha saga de mangás que está em andamento. Gente, eu cheguei ao volume 20 do Lobo Solitário. Este mês eu consegui ler 2 voluminhos, o 19 e o 20, e esta história só melhora. Como isso é possível? Não sei. Você aí já leu O Lobo Solitário? Gente, eu acho este mangá simplesmente incrível. Então aqui a gente tem a história daquele samurai, que era, na verdade, um funcionário do governo com licença para matar. Ele era tipo o 007 de sua época. Mentira, ele era o carrasco oficial do governo, então. Só que para pensar, né? Este é um cargo cobiçado aí por muitas figuras envolvidas com o governo, não é mesmo? Então algo dará muito errado na vida de Itogami, ele vai perder sua família, mas o filhinho dele vai sobreviver. E agora ele está seguindo aí o seu destino, né, o seu caminho do meio fumador junto com seu filhinho Daigoro, certo? Ele está buscando vingança pela morte de sua esposa, ao mesmo tempo em que ele está fugindo de clãs que estão correndo atrás dele, né, querem sua cabeça. Existe um clã específico que tá muito afim de matar o Itogami, que é o Yagyu. O patriarca desta família é um senhorzinho, assim, que até um dos olhos ele já perdeu nessa altura aqui do campeonato, mas ele não desiste de sua vingança. Todos os jovens de sua família já pereceram na mão do Itogami. Ele já gastou todas as possibilidades ali de mandar exércitos atrás do Lobo Solitário. Chegou um momento em que ele começou a oferecer recompensa, né, pela captura do lobo solitário. E assim, a partir do momento em que você coloca um preço na cabeça de alguém e sai colando pelos muros da cidade aí, essa proposta, não é mesmo? Qualquer um pode capturar o lobo solitário. Então é neste pé que nós estamos. Eles estão fugindo de tudo e de todos. Mas ainda assim eles conseguem se virar. Então existem algumas cidadezinhas, por exemplo, pelas quais eles passam, em que as pessoas que os recebem reconhecem o lobo solitário, né, sabem quem é, mas acabam não fazendo nada para capturá-lo e pegar esse dinheiro aí, enfim. Porque o lobo solitário é um cara correto, apesar de tudo, tá? Ok, ele era o carrasco do governo. Para se virar aqui, ele tá meio que trabalhando como assassino profissional. E além de tudo isso que ele precisa fazer, ele também está criando seu filhinho. O filhinho dele tem, agora acho que virou 1 ano, né? A criança deve estar com 4 anos agora. E é uma criancinha que já super se vira sozinha. Então, assim, a história é um espetáculo. Enquanto você acompanha nessa linha narrativa do Itogami e seu filhinho, eles vão passando por diversas aldeias, né? Enfim, eles fazem uma viagem longa aí. E em cada lugar que eles param, eles vão conhecer ali novos personagens e tudo mais. Então, assim, na primeira fase do Lobo Solitário, você tem muitas histórias que vão ser lidas como contos. A partir de, sei lá, volume 15, mais ou menos, a gente passa a acompanhar bem mais a história do Lobo Solitário mesmo. Aqui nesses 2 volumes, você tem já um mix, né? Você acompanha aqui a jornada dos dois, mas você também ainda acompanha algumas histórias aí desse pessoal dessas aldeias. No volume 19, você tem uma história bonita de um casal de jovens namorados, assim, que, sei lá, a mocinha foi prometida para um cara rico da região. Só que ela só foi prometida para esse cara rico da região depois dela já estar apaixonada e namorando esse menino aí há muito tempo. E aí o pessoal da aldeia quer se juntar para matar esse rapaz e recapturar essa moça para que ela se case ali com esse figurão, enfim. Isso manteria financeiramente aquela aldeia, entendeu? E aí você tem a mãe do rapaz se envolvendo também nessa história, tentando proteger o filho. É uma história bem bonita e você tem Itogami, obviamente, resolvendo esta parada. Porque ele tem isso. Ele tá quieto de boas ali naquela aldeia, mas se ele vira uma injustiça acontecendo, ele vai se mexer para ajudar o pessoal. Ele não precisa receber para isso. Aqui no volume 20 tem uma outra história bem bacana também a respeito de um envenenador oficial do governo, do shogunato, né, sendo contratado pelo próprio Shogun mesmo, para dar um jeito no Lobo Solitário. A história é espetacular também.
O cara é especialista em veneno, mas ele é principalmente especialista em provar os alimentos ali né, que são servidos para os cabeças do governo, para saber se aquela comida está envenenada ou não. Antigamente, né, nos reinados medievais, né, isso era uma prática comum, né? O rei estava lá, né, com a mesa posta, mas tinha lá uma figura que experimentava tudo que o rei ia comer antes, né? Então, se tivesse algum tipo de veneno, era essa figura que morreria, né, e não o rei. Fiquei me perguntando como será que isso é feito hoje em dia, não? Enfim, pessoal, Lobo Solitário, baita mangá maravilhoso. No mês que vem eu vou dar continuidade. São 28 volumes, salvo engano. Ainda no primeiro semestre de 2024, se tudo der certo, eu termino aqui esta saga. Depois eu peguei o terceiro volume de Conan, o Cimério, né? Anteriormente, no mês de setembro, eu tinha conseguido ler apenas a primeira história aqui contida neste encadernado. Este terceiro volume traz apenas 3 histórias, faltavam essas duas aqui para mim, ó. Inimigos em Casa e O Deus da Urna. Muito boas as histórias, pessoal, mas aí é o seguinte, dessas duas que eu li este mês, a da qual eu mais gostei foi a última, né? O Deus da Urna. Então, eu resolvi ler o conto também, dentro desses livros que saem pela Pipoca Nanquim. Este aqui é o volume 1. O Deus da Urna é o último conto aqui do volume 1. E, gente, vocês já leram os contos do Robert E. Howard? Não? Vocês conhecem também só as HQs? Enfim, gente, isso aqui é uma delícia. Ele escreve muito, como é que eu vou dizer? Muito fácil. É um conto bem longuinho, tem mais de 20 páginas. Quando você vê, você já acabou, sabe assim? A história aqui é a seguinte, você tem Conan ainda numa época em que ele era ladrão, entrando aí num templo e tal, e ele diz ali pro pessoal, quando ele é capturado, né, que ele tá indo ali apenas pra roubar alimento mesmo. Fica uma coisa meio assim, mas tudo bem, existe uma relíquia ali dentro daquele templo, a capa da história, que espetáculo. Então, e meio que foi subtraída, digamos assim, né? E aí fica aquela dúvida, né? Será que Conan sabia da existência dessa relíquia ou não? Mas tudo bem. A questão aqui é a seguinte, quando ele está lá para roubar a comida ou não, ele vai encontrar o corpo do dono do lugar. É um cara chamado Calian Público. Então esse cara foi morto e aí os guardas encontram o corpo do patrão e o Conan ali dentro. Vão achar que foi ele que matou esse cara, obviamente. Mas aí você tem meio que uma história de investigação. É praticamente um conto policial mesmo. E aí você tem o Conan se defendendo. A história vai ficando cada vez mais difícil, né? Você tem outros personagens, né, entrando ali e tentando ver o que é que tá acontecendo. No fim das contas, o próprio Calian Público ali tinha surrupiado de um outro templo, né? Um objeto, um sarcófago, né? Que teoricamente teria ali dentro relíquias de tempos muito antigos, né? E o sarcófago realmente foi encontrado perto do corpo, só que assim, aberto e vazio. No fim das contas, eles vão inocentar o Conan porque o cara foi encontrado com todos os seus anéis nos dedos. Então, Conan realmente não estava ali para roubar aquele cara. E aí eu vou dizer o seguinte para vocês, esta adaptação em quadrinhos aqui não é das minhas favoritas. Eu não gostei do traço, eu achei que a história ficou muito escura, não sei, não dá pra ver muitos detalhes. Então, olha que curioso, né? Eu gostei da história, mas a adaptação em si não me chamou muita atenção. O que eu achei bacana aqui é o seguinte, toda a maldição do sarcófago lá, enfim, no final das contas a gente descobre que quem matou o Calian Público foi meio que o deus que estava dentro daquele sarcófago, tá? Então, em meio às investigações ali do pessoal para saber o que foi que aconteceu com aquele cara, vai-se chegar à conclusão de que, né, existia uma maldição ali naquele sarcófago e que essa maldição era realmente muito antiga, da época em que os gigantes habitavam aquela região. Isso é dito em meio a uma conversa ali, um cara conta isso ali em um parágrafo e acabou, né? E aí o bacana da adaptação da história para os quadrinhos é que você tem um preâmbulo mostrando como era a Terra quando era habitada por esses gigantes, contando como as coisas funcionavam, enfim. Isso aqui eu achei bacana. Mas a arte mesmo dessa história eu não achei tão legal assim. Bem, questão de gosto, né? Mas olha que legal aqui a aparição da deusa, né? Enfim, ao final da história. Tem umas coisas bacanas aqui, sim. É que realmente o conto você lê com muito mais interesse, eu diria, né? Qualquer dia eu vou pegar esses livros do Conan para ler de cabo a rabo. Todas as vezes em que eu faço isso, né, leio uma adaptação para o quadrinho e depois busco o conto original, eu me surpreendo com o conto original. Vocês já leram esses contos? Depois vocês me contem aí nos comentários. Então é isso, eu encerrei aqui o terceiro volume do Conan, parece que tem um quarto volume ainda para sair, né? Enfim, ficamos aí no aguardo. Ah, pessoal, esqueci de comentar com vocês no início do vídeo
que eu voltei a ler A Roda do Tempo também, né? A gente fez aquela pausa no mês de outubro por conta do mês do horror. Só lemos quadrinhos de horror, mistério e morte, não é mesmo? Então a Roda do Tempo ficou me esperando aqui em casa. Eu comecei então a leitura do 8º volume. Este aqui, ó, The Path of Daggers, né? O Caminho de Punhais. Vamos ver como é que ficou aqui o volume 8, traduzido. Caminho das Adagas mesmo. Que é, não sei se dá pra vocês verem aí, um volume bem mais fininho na Roda do Tempo. Só que marca aqueles calhamaços que eu levo 6 meses pra ler. Este aqui eu acho que eu vou levar uns 4 meses, mais ou menos. Pessoal, o que acontece, né? Toda vez que eu começo um livro da Roda do Tempo, eu penso assim, nossa, vou ler, sei lá, uns 10 capítulos. E aí, eu sempre me esqueço de que os prólogos destes livros são imensos. E foi o que aconteceu mais uma vez, ó, 40 páginas de prólogo aqui neste volume 8. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Você aí que está pensando em empreender a leitura da Roda do Tempo, não faça como eu. Não fique espaçando tanto a leitura, sabe, de um mês pro outro aí. Não faça isso. Pegue pra ler e vai embora, sabe? Pega aí um ritmo e só vai. Porque se você ficar pausando, você vai perder o ritmo e você, quando você voltar, entendeu? Você vai sentir uma certa dificuldade de engatar na leitura. Pelo menos é isso que tá acontecendo comigo. Vocês me digam aí como é que vocês estão na leitura da Roda do Tempo. Quem começou junto comigo já deve ter terminado há muito tempo, não é mesmo? Bom, pessoal, aqui no prólogo deste 8º volume, nós temos aí uma reunião de figurões aí de determinados países, né? Vamos colocar assim. São regiões aí que estão se unindo, fizeram um pacto aí de se ajudarem, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tô até com um pouco de vergonha, mas eu ainda não entendi se essas pessoas que fizeram este pacto aqui neste prólogo vão ajudar o Rand ou tentar matá-lo. Eu acredito que seja a segunda opção, mas estou em dúvida. Como o Robert Jordan meio que deixou em aberto aqui, talvez a gente se surpreenda mais pra frente aqui durante a leitura. Ainda no prólogo a gente vai lá ver a Verin, né, dando uma observada ali nas Aes Sedai. Ela tá investigando ali as Black Adjas, né? Ela mesma é uma Brown Adja, né? Curioso da gente ler esses livros em inglês é que a gente nunca sabe como é que ficaram esses termos em português, então vocês me perdoem aí, mas é isso. Ela é uma Brown Adja. E ela tá trabalhando para ajudar o Rand mesmo. Então ela tá coletando informações aí sobre essas Black Adjas, sobre as Aes Sedai que foram presas, enfim. A gente dá uma olhadinha aqui na Verin. E depois, a gente tem uma cena de um cara chamado Moridin jogando um jogo de tabuleiro, né? Esse jogo de tabuleiro aí, aparentemente, é uma, vamos dizer, uma premonição do que pode vir a acontecer aqui ao longo deste volume também. Então, existe uma figurinha aí nesse joguinho de tabuleiro chamada Fisher, que é uma figurinha que tá, né, com os olhos vendados e tá com machucado também no flanco, enfim. É uma figurinha combalida aí desse joguinho de tabuleiro. Eu fiquei imaginando um jogo de xadrez com os bonequinhos. Bom, enfim. Como ele está jogando sozinho, ele está jogando dos dois lados do tabuleiro, veja bem. E enquanto ele está entretido ali, o narrador vai dizer que aquele jogo meio que foi baseado em uma lenda antiga sobre o Althor. Então, aparentemente, esta figura Moridin está jogando na vida real também dos dois lados. Então é isso, meus amigos. Foi tudo isso que eu li da Roda do Tempo aqui ao longo do mês de novembro. Será que eu fecho este volume? Este aqui é meu último volume físico dessa edição gringa aqui. Gente, esses livros andam tão caros. E já faz muito tempo que a Amazon não faz aquelas promoções de leve 3 e pague 2, que é quando eu aproveitava para comprar esses livros aqui 1000 anos atrás. Enfim, tô aqui com o 8º volume, que é meu último volume físico. Tomara que até eu terminar este aqui, o 9º volume já tenha saído em português. Vamos dar uma olhada. Não, né? Ainda não saiu. Será que até o começo do ano que vem sai o volume 9 em português? Fica aí o questionamento, não é mesmo? Mas é isso então. Qualquer coisa eu coloco no Kindle, a versão gringa mesmo, e vambora. Olha lá, o volume 9 se chama Winter's Heart. Coração do inverno, hein? Enfim, ficamos no aguardo, certo? Pois muito bem, agora sim vamos aos filmes e séries assistidos por aqui ao longo do mês de novembro de 2023. Vimos muita coisa? Não. Muito filme velho, pra variar, né? E é isso aí. Vamos lá então. Primeiro, eu vou comentar com vocês rapidamente a minha primeira experiência assistindo ao História Sem Fim, aquele filme clássico dos anos 80 que passava no SBT. Eu sei que tem continuações, mas eu não vi, eu só vi esse primeiro filme, que é o que eu tinha na memória por conta das propagandas, hein? Eu me lembrava da música, eu me lembrava do cachorro voador, esse tipo de coisa, então. Não porque eu tenha parado pra ver o filme, mas porque eu vi essas propagandas. Por algum motivo, este foi um filme que passou ileso por mim durante a minha infância. Eu não tinha vontade de ver aquele filme, mas eu sei que todo mundo viu este filme naquela época.
Comecei pelo livro e achei maravilhoso. Já tem vídeo aqui no canal sobre o livro História Sem Fim. E lá eu também comentei rapidamente minha experiência com este filme. O que é que eu posso dizer pra vocês aqui neste momento? Vou repetir o que eu disse lá. Este não é um filme que tenha envelhecido bem. Eu coloquei este filme no mesmo balaio aqui do meu cérebro em que eu coloco O Labirinto, que é aquele filme com a Jennifer Connelly quando ela era bem novinha. Ela não quer cuidar do irmãozinho, que é um chato, e aí um goblin rouba o irmãozinho dela, enfim. E ela precisa ir pro país dos goblins pra recuperar o irmãozinho, antes que os pais voltem pra casa. Aí o rei desse país é o David Bowie. Vocês lembram disso? Cara, este foi o filme que eu vi na infância e eu revi não faz tanto tempo assim, e eu quis morrer. Porque existem filmes que deveriam ficar na nossa infância mesmo, sabe? A gente não deveria rever depois de adultos. O caso do História Sem Fim aqui foi um pouquinho diferente no meu caso, né? Porque eu não tinha visto ainda, então... Mas é só aqueles efeitos especiais... A história é bonitinha e tudo. A história no filme, gente, tá, assim, livremente baseada no livro, tá? E ela vai só até certo ponto. Os produtores do filme inventaram um final pra história ali, que não tem nada a ver com o final do livro. O filminho ficou como simplesmente um filme sobre bullying e sobre como aquela criança escapa da realidade difícil, né? Perdeu a mãe também. O pai não tá nem aí pra criança, então ele escapa dessa realidade difícil através dos livros, né? Ele vai descobrir essa história sem fim aqui, enfim. E tudo vai mudar, não é mesmo? Bem, o livro é muito mais do que isso. E é aquele tipo de livro que, se você o reler em diversas fases da sua vida, você vai encontrar coisas diferentes. Melhor tipo de livro, não é mesmo? São os livros inesgotáveis, né? É isso, o filminho você pode pular, tá? Se você também não viu nos anos 80, pule. E se você viu, pule mais ainda. Deixa ele quietinho lá nos anos 80, onde ele pertence, tá? Tava falando sobre isso com os apoiadores também na nossa live de fim de mês. E, gente, eu me lembrei, vendo este filme, eu me lembrei dos filmes da Xuxa. Cara, ninguém merece lembrar de que um dia parou pra ver um filme da Xuxa. Então tá, fica aí a não dica deste filme, apesar de ser muito fofinho, muito bonitinho. Ah, gente, sei lá. Assistam aí por sua conta e risco, tá certo? Depois a gente assistiu um filme chamado Círculo de Fogo, sobre Stalingrado, porque eu comecei a ler um livro sobre Stalingrado. Aí meu amo e senhor se lembrou deste filme e aqui a gente resolveu assistir. Esse filme é o seguinte... Você tem a Batalha de Stalingrado sendo retratada ali a partir de um sniper comunista, um cara chamado Vassili. É preciso ter um líder ali, né? Ou uma figura que seja um grande exemplo ali para levantar o moral, né, do exército. Então eles fazem isso com esse cara. Você tem os jornais enaltecendo, né, os feitos dele e tudo mais. Não que ele não fosse um herói de guerra, mas os jornais realmente vão dar uma ampliada nisso daí. Ele vai realmente se tornar um símbolo de Stalingrado, né? Então você acompanha a história desse cara. E você tem ali os alemães realmente tentando capturar esse cara, porque, né, você precisa destruir o herói, você destrói a lenda, né, e assim você tem mais possibilidade ali de acabar com o moral do exército, enfim. Isso aí precisa ser feito, isso vai ser tratado neste filme. Só que aí você tem neste momento da Segunda Guerra Mundial em que você vai, né, assistir, né, você vai acompanhar talvez a batalha mais longa da Segunda Guerra Mundial, porque ela durou mais de 5 meses. Eu acho que foi a batalha mais longa, enfim. E aí você tem alemães contra os soviéticos, né, e chegou um momento em que a gente tava assim, estamos torcendo pra quem, né? O filme segue a linha da história com H maiúsculo, né? A gente sabe que muitas pessoas naquela época passaram a achar que comunismo talvez fosse uma coisa muito legal, porque eles venceram os nazistas, né? E é bacana acompanhar nesse filme também como a guerra entre esses dois, especificamente, né, era uma guerra ideológica também. É um negócio assim meio, você tem que parar pra pensar, tá? Quando você estiver assistindo este filme ou lendo sobre Stalingrado. Pra quem ainda não saiu da Matrix, esse é aquele tipo de história que vai dar um nó na cabeça da pessoa. É um filme interessante de se ver, hein? Fica a dica aí pra vocês também. Depois a gente assistiu, não um, mas 2 filmes com Denzel Washington. Vocês já perceberam que de uns tempos pra cá a gente tem visto pelo menos um filme... Bom, enfim. Começamos por um filme chamado Os Pequenos Vestígios, em que nós temos o Denzel contra o Jared Leto. E assim, o Jared Leto aqui, gente, em geral eu gosto dele, acho ele um bom ator. Aqui ele vai fazer o papel de um psicopata meio escorregadio. Então, assim, você tá acompanhando aquela história ali, você tá acompanhando a investigação do Denzel e do cara do Mr. Robot, eu nunca sei o nome dele, então. E você sabe que o Jared Leto é o culpado. Mas ele escapa. Eles não conseguem incriminar aquele cara propriamente dito, sabe? Ele vai ter uma solução, é uma solução satisfatória, é um filme bom, todo redondinho, amarradinho, né? Mas você passa um certo nervoso, né? Junto ali com os personagens tentando incriminar o cara e não conseguindo.
Um filme bacana. E é um filme mais recente, ele deve ter, sei lá, uns 2 anos no máximo. E o outro filme que a gente assistiu do Denzel foi O Protetor, The Equalizer, primeiro. Parece que já tem 3, né? Enfim. Neste filme nós temos Denzel já aposentado, entre muitas aspas, tentando ajudar uma jovem. Então, assim, é uma jovem prostituta que ele encontra todas as noites em um restaurantezinho. E ele puxa a conversa com a menina, ele tá sempre com um livrinho ali, então eles começam conversando sobre o velho mar, enfim, esse tipo de coisa, sabe? E você vai vendo que ele tá tentando ajudar aquela menina, aquela Chloe Moretz, né, a Carrie. Então, mas você começa assistindo aquilo achando estranho, você vai, poxa, por que ele tá tentando ajudar essa menina? Você vê que ele tá genuinamente tentando ajudá-la, né? Ela é uma jovem prostituta russa, então você tem toda uma rede de prostituição ao redor dela. E ele tá ali tentando ajudar. Só que você tá acompanhando que ele é, sei lá, o zelador de um prédio. É um cara que leva uma vidinha super simples. O que ele tá fazendo de madrugada tentando ajudar uma prostituta russa? É aí que o filme começa a ficar muito interessante. Mais pra frente você vai descobrir quem foi Denzel mesmo antes de ser ali o zelador daquele... Bom, resumindo, anteriormente ele foi um cara fodão da CIA. Então ele sabe o que ele está fazendo. E agora que ele está aposentado, entre aspas, ele está ajudando essa moça aí. Ajudar essa moça é apenas a motivação inicial para que ele quebre um sisteminha maior, entenda. Um filme bem interessante. Este primeiro filme acho que é de 2014, ó. Cara, já vai fazer 10 anos, não? Enfim, pode ver porque é bacana pra caramba também. E a gente assistiu um filme com o Steven Seagal. Por que não? O filme se chama Marcado para a Morte. Eu nem me lembro direito da trama do filme, mas não importa, porque tem o Steven Seagal. Então, assim, ele é um cara da polícia, acho que ele tá de férias, ele vai visitar a irmã e a sobrinha. Então a história é toda fofinha, assim, mas aí estamos na Jamaica, temos aí uma gangue jamaicana, não é mesmo? Meio que se vingando deste policial, tentando prejudicar a família dele, né? A irmã e a sobrinha, enfim. E aí, meio que as férias dele acabam, não é mesmo? E ele vai resolver este entrever aí com esta gangue jamaicana. E meio ao filme, você tem lá uma apresentação de show do Jimmy Cliff. Mano, quem é que lembra do Jimmy Cliff? Eu só lembrei dele porque eu assistia muito MTV no começo dos anos 90, né? Então, eu sei a cara do Jimmy Cliff. Ele tava toda hora aqui no Brasil. Se pá, ele mora no Brasil. Mas é isso, é mais um filme do Steven Seagal em que ele salva o dia e é isso aí. Fica aí a recomendação pra vocês também. Entretenimento, tá? Não espere nada cabeçudo, nada filosófico com filmes de Steven Seagal, tá certo? Só assista e siga a sua vida. Depois a gente tentou assistir, eu não sei, eu acho que foi a segunda vez que eu tentei assistir Spartacus. Tentei porque, assim, dormi, né? Então, assim, a primeira temporada eu até consegui assistir bastante. Gente, Spartacus é uma série bacana sobre Spartacus, não é mesmo? Sobre a Roma Antiga e sobre a questão dos gladiadores. É uma série que veio aí na toada dos 300 de Esparta, então assim, ela tem aquela cara, né, de subproduto dos 300, né? Então toda a produção, toda a estética da série lembra um pouquinho daquele filme. É a história desse cara que era um soldado e que foi preso, e aí ele foi vendido como gladiador, e aí ele se torna um gladiador fodão e vai lutar contra o sistema. Basicamente é essa a história do Spartacus. Então o filme é antigão com o pai do Michael Douglas, Kirk Douglas, né? O filme é bacana, dá uma resumida aí na história, né? E aqui o que você tem são 4 temporadas para contar a mesma história também. É um evento histórico, tá? O Spartacus realmente, né, existiu. O fim não foi bonito e a série também segue essa coisa do fim não bonito do Spartacus. Mas pelo menos eles fizeram o estraguinho deles, né? É uma série adulta, o que eu quero dizer com isso é que tem muito peitinho, tá? Na série toda. Então, se você não gosta de ver o pessoal se divertindo na Roma Antiga, é melhor você passar longe desta série. Agora, se tudo bem pra tu, o que eu posso dizer pra vocês? É um novelão. O elenco é todo meio ruim, meio exagerado. E você tem a Xena, a princesa guerreira, como uma das personagens principais aqui. Tem uma temporada, pessoal, em que ela meio que morre no último episódio. Mas aí na próxima temporada, acho que os produtores meio que, né, se arrependeram de matar a Xena. E ela meio que volta. E aí ela volta como uma pitonisa, sabe? Mano, assim, as saídas pra essa série são um negócio que... Mas não interessa. Como eu disse pra vocês, aquela história, né, aquela linha narrativa da história do Spartacus está aqui também, diluidinha. E é interessante. O bacana a respeito da primeira temporada dessa série é que ela fez muito sucesso. E o rapaz que faz o Spartacus mesmo, né, descobriu um câncer ao longo aí da produção da primeira temporada. E aí os produtores, por conta do sucesso, né, já queriam fazer uma segunda temporada, mas disseram assim pra ele, ó só, cara, você vai lá, se trata. Tanto é que a segunda temporada é um prequel, né, o que aconteceu antes de Spartacus chegar.
aquele grupinho de gladiadores, não é mesmo? Então, assim, é uma temporada de Spartacus que não tem o Spartacus, mas tá tudo bem, porque eles criaram um personagem que é o Gennicus, que é um gladiador meio canastrão, assim, também. Ele parece um rockstar, assim, sabe, dos anos 90. Gente, sério, eu estou me ouvindo falar sobre Spartacus, eu tô pensando, meu Deus, o que é isso? Mas, sério, vá por mim. Pode ver que vocês vão se divertir também. É isso, eles criam esse outro personagem que é bastante, como é que vamos dizer? Carismático, né? Então você meio que sabe que a partir da terceira temporada nós vamos voltar a acompanhar o Spartacus mesmo, então você fica de boas ali, né? Assistindo aquele prequel. Só que aí o que acontece? Enquanto a segunda temporada estava sendo produzida, infelizmente o ator, né, que faz o Spartacus na primeira temporada, contrai óbito. Então eles vão precisar de um outro ator. E aí, assim, fez grandes diferenças pra série? Não exatamente. Você meio que ficou um ano sem ver aquele personagem, né? Então quando ele volta pra terceira temporada, você aceita. A primeira temporada é muito mais redonda do que as demais? Claro que é. De qualquer forma, fica aí a curiosidade, né, dos bastidores dessa série. A série é bacana, não é nenhuma maravilha da televisão. Houve um momento ali nos anos 2000, né, em que a gente teve um revival aí de Roma Antiga, né, talvez por conta do filme Gladiador, né, que é do comecinho da década. Depois você teve os 300 de Esparta, que não são exatamente romanos, né, bom, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Você teve aquela série Roma na HBO também, que a gente vai acabar revendo aí em algum momento. E é isso. Foi uma fase interessante da dramaturgia de Hollywood, né? Essas histórias sobre Roma antiga, Grécia antiga, enfim, sempre rendem bons filmes, boas séries, bons livros, né? Pelo menos na minha opinião, me digam aí o que vocês acham disso. Mas é isso, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem mais dois filmes que a gente tentou. Na verdade, eu dormi assistindo Romeu Tem que Morrer também. Eu me lembrava vagamente deste título, deste filme, e eu não fazia ideia disso. Bom, enfim. O que eu me lembrava deste filme? Que era um filme da Alia. Vocês lembram da Alia? Cara, essa moça morreu muito jovem. Ela era tipo uma Beyoncé do comecinho dos anos 2000, né? Ela tinha 20 anos. Então, eu achava que ela tinha morrido até mais nova do que isso. Bom, ela era uma cantora, tipo uma Beyoncé, assim, do começo dos anos 2000, que fazia uns filmes também. Eu me lembro dela neste filme que eu não vi, mas eu sabia que ela tinha feito esse filme, e num filme chamado Rainha dos Condenados, que é a continuação maravilhosa, só que não, da Entrevista com o Vampiro. Ela é a Rainha dos Condenados, inclusive. Então, era uma garota que estava sendo preparada aí para ser gigantesca, como eu disse, uma Beyoncé. Mas infelizmente ela faleceu. Eu acho que era uma história bem feia dela ter sido encontrada. Então, oficialmente ela morre num acidente de avião, né? O avião cai, ela morre, enfim. Mas aí depois parece que fazem uma autópsiazinha e descobrem que ela estava muito chapada. Enfim, eu lembro que foi uma história meio chocante, assim. A gente era tudo jovenzinho nessa época, né? Então eu meio que me lembro dessa moça. Bom, enfim, Romeu Tem que Morrer. É um filme do Jet Li. Pronto. Jet Li tá preso e aí ele descobre que o irmão dele foi morto por uma gangue e aí ele dá um jeito de fugir da cadeia pra vingar a morte do irmão que foi morto por aquela gangue e ele sozinho vai dar um jeito naquela gangue ali. Basicamente é essa história. Ele vai ter a ajuda dessa moça, que é a Lia, ela tem uma ligação com a gangue que matou o irmão dele. Bom, enfim. Em meio à pancadaria, nós vamos ter este romance se desenvolvendo. Mas como eu dormi, né, durante este filme, eu não posso contar muito mais a respeito da trama. Vamos ficar assim mesmo, tá? O último filme que a gente assistiu foi A Última Viagem do Deméter. Agora eu já não me lembro qual é o capítulo do Drácula em que a gente fala sobre o Deméter. Bom, estou com o Drácula aqui do ladinho, nós estamos terminando de ler este livro no Reading Club. É isso mesmo, capítulo 7 do Drácula. Você pode pegar o livro e ler só esse capítulo, porque ele é um recorte de jornal ali sobre o tal do Deméter. Deméter é o nome do navio que fez ali o transporte dos pertences de Drácula, né, da Transilvânia para Londres. E a viagem foi tenebrosa. Este navio vai ser encontrado, né, à deriva, perto da praia de Whitby, que é uma das cidades em que a trama de Drácula se desenvolve. E aí, o que se vê ao longe é uma figura em pé, assim, meio cambaleante, presa ao volante do navio. E aí, quando a guarda costeira consegue chegar até esse navio, eles vão descobrir que era o próprio comandante do navio que se prendeu, né? Ele prende a própria mão ali ao volante do navio. Então, nome, esse negócio eu sempre esqueço. Bom, enfim. E dentro da roupa do comandante está também o diário de bordo. Então, tudo que se sabe a respeito da viagem, né, dos pertences de Drácula, né, e do Drácula também, da Transilvânia para Londres, estão ali naquele diário de bordo. Então, resumindo, ele toca o terror no navio, né? Se alimenta ali de todo mundo, praticamente. E quando o navio chega a Whitby, ele meio que se transforma em névoa e consegue, né, chegar à terra firme. Basicamente é isso. E aí, neste filme, você tem a imaginação, né, a reimaginação, digamos assim, desta viagem do Deméter. Então, você tem
apenas deste recorte da história de Drácula. Então você tem neste filme o que teria acontecido durante esta viagem. No livro a gente sabe que este é um navio russo. Basicamente o que está sendo transportado são caixas imensas com terra da Transilvânia. O Drácula precisa de sua terra natal para poder, enfim, continuar existindo, né? Então, seja lá para onde ele vai, ele precisa levar essa terra. Essa é a primeira viagem do Drácula, tá? Ele nunca tinha saído da Transilvânia antes. Então, por via das dúvidas, ele carrega caixas e caixas imensas de terra da Transilvânia para lá. Numa dessas caixas tá ele lá também. Só que aí no meio da noite dá uma fominha, né? E aí ele precisa se alimentar da tripulação. O Drácula do filme é um Drácula monstruoso mesmo, como deve ser, né? É que, de novo, né? Você tem aí os produtores tomando várias liberdades com relação à história. Então você tem um médico fazendo parte ali da tripulação. E este médico meio que vai salvar o dia. Mentira, ele não salva ninguém, não. A questão é a seguinte, ele sobrevive. Então você tem uma pessoa que esteve no Deméter sobrevivendo ao final do filme. O que não vai condizer com o livro, né? No livro todo mundo morre. Mas no fim do filme você tem esse doutor aí andando por Londres e ele vê o Drácula. É um filme ok, assim, ele não fala mal de ninguém. Você tem o Sr. Davos como o capitão do navio. E o que mais me irritou nesse filme foi a escolha do ator mirim, né? Você tem uma criança nessa tripulação também. E este atorzinho que eles escolheram é aquele tipo de atorzinho mirim que fala como um adulto. Não sei, acho que dava pra ter procurado aí uma criança mais talentosa, eu diria. Enfim, se vocês forem ver este filme, presta atenção na criança. Ela vai te irritar também. E deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi isso, hein, pessoal? Esses foram os filmes e séries assistidos por aqui durante o mês de novembro. Eu vi que saiu a temporada nova aí de The Crown. Vamos ver se no mês que vem eu consigo assistir. Aí os últimos episódios ainda não saíram, né? Vão sair em dezembro mesmo. Então, provavelmente no mês que vem a gente vai conversar sobre a última temporada de The Crown. Então é isso. Vou ficando por aqui. No mês que vem eu volto, né? Com mais Roda do Tempo, mais quadrinhos, mangás, mais Lobo Solitário, mais filmes e séries. Mas antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.